Então essa é a primeira parte da aula 10 da disciplina de segurança em sistemas de computação. Então nessa aula nós vamos trabalhar inicialmente com criptografia assimétrica. Bom, existem então alguns problemas relacionados com a criptografia simétrica. Um deles é a questão da distribuição de chaves. Então, nesse caso da criptografia simétrica, é necessário que as partes que participam do sistema criptográfico, que elas estabeleçam um canal seguro para fazer a troca das chaves. Né? Bom, uma segunda questão é o número de chaves. Então, na criptografia simétrica, cada usuário tem que manipular no sentido de armazenar, né, com cuidado, enfim, processar um grande número de chaves. E, finalmente, a criptografia simétrica não oferece proteção à personificação. Então, depois que as chaves são compartilhadas, elas não podem, de fato, ser associadas unicamente a uma parte. Então, elas fazem parte de todos aqueles que conhecem aquele segredo que é compartilhado. Bom, em função disso, então, se desenvolveu a criptografia assimétrica. Então, normalmente se diz que esse início da criptografia assimétrica, então se dá com um mecanismo, um algoritmo para uma troca segura de chaves que foi definido por Whitfield Diffie e Martin Hellman, né, que é o conhecido algoritmo de Diffie-Hellman, desculpem, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Bom, posteriormente houve o desenvolvimento de um algoritmo, aí sim, de criptografia, de fato, assimétrica por Ron Rivest, Adi Shamir e Len Edelman. Então essas iniciais, né, R, S e A, foram utilizadas para a denominação do algoritmo e posteriormente da empresa, então, que até hoje aí opera em questões de segurança. Então isso acontece em 77 e em 78 o algoritmo ele, então é publicado, sendo um algoritmo largamente utilizado de criptografia assimétrica. Bom, além disso, novas abordagens foram sendo desenvolvidas para a criptografia assimétrica e uma delas que é interessante que nós pontuemos é a utilização de curvas elípticas, né, por Neil Koblitz e Victor Miller em 85, que nós vamos falar também em aulas posteriores. Bom, então numa criptografia assimétrica, o que acontece, existe agora um par de chaves associadas a cada uma das partes. Então, essas chaves, né, observem nesse primeiro lado aqui, são as chaves públicas e as chaves privadas aqui. Então, no caso da Alice, ela tem duas chaves, na verdade, associadas a ela. Essa parte que é a chave pública e uma chave privada. E uma dessas chaves, que é a chave privada, ela vai manter, né, de forma privada, como o nome diz, sem divulgar então essa chave. No caso da chave pública, ela vai ser divulgada. E a mesma coisa para todos os participantes desse sistema criptográfico. Bom, então como funciona esse mecanismo? Uma chave vai ser utilizada para cifrar um texto puro e a outra chave então decifra esse texto cifrado. Bom, então se nós temos a cifragem com a chave privada, a chave que tem que ser utilizada para fazer a decifragem é a chave pública e vice-versa. Se um texto é cifrado com a chave pública, ele precisa então da chave privada para ser decifrado. Bom, esse par de chaves, então, como eu comentei anteriormente, então, como a chave privada ela é utilizada, ela vai ser armazenada, nós vamos supor que somente o usuário possui o conhecimento dessa chave privada. E da chave pública, como ele compartilhou essa chave, né, como o nome dela diz pública, é que outros participantes desse sistema criptográfico então possuem a chave para a sua utilização. Bom, então o que vai acontecer na prática? Cada um dos participantes desse sistema criptográfico vão ter a sua chave privada guardada de forma segura e um conjunto de chaves públicas dos outros entes das outras partes com quem eles querem então se comunicar. Então isso vai servir para a Alice, né, no caso aqui, ou a Bob, então enfim, eles vão ter um conjunto de chaves das pessoas, dos outros usuários com quem eles trocam informações de forma segura. Bom, e aí como isso pode ser utilizado então? Primeiro em termos de confidencialidade. Então se eu sou aqui a Alice, né, e quero produzir uma informação que ela é direcionada para o Bob. Se eu criptografar essa informação com a chave pública do Bob, lembrem que nesse caso a Alice possui então a chave pública, porque a chave pública do Bob é compartilhada, né, de forma pública, como o nome diz. Então, esse texto cifrado Y aqui que foi produzido, ele só poderá ser decifrado com a chave privada do Bob.
Então aqui eu garanto a confidencialidade porque somente quem possui essa chave privada vai conseguir decriptografar esse texto. E aí eu faço com que somente a Alice e depois, posteriormente, o Bob consigam então ter acesso a essas informações. Bom, essa informação também pode ser utilizada para autenticação. Aqui, autenticação no sentido de definir quem foi que fez a produção dessa informação. Então, por exemplo, se a Alice quer produzir uma informação e de alguma forma autenticá-la em relação a ela mesma, ao seu usuário, então ela ao utilizar a chave privada dela, somente essa informação vai ser decriptografada com o uso da chave pública. Então, indiretamente se supõe que essa informação que é decriptografável com a chave pública da Alice foi criptografada com a chave privada. Bom, além disso, né, então, na maior parte dos sistemas de segurança, é interessante que essas chaves sejam válidas por uma quantidade limitada de tempo. Né? Então a gente costuma chamar essa utilização de chaves de sessão. Né? Sessão no sentido de uma quantidade limitada de tempo. Então, esse limite de tempo ele é interessante porque ele diminui a superfície de comprometimento no caso de algum problema com essa chave. Por exemplo, que ela tenha passado para um usuário malicioso. Isso é utilizado então em diversos sistemas. Então, alguns exemplos disso, né? No GSM, nos sistemas de telefonia, isso é utilizado para cifragem de voz. Além disso, alguns canais baseados em assinatura também fazem isso com a transmissão de vídeo. Então, se utiliza uma chave de sessão que permite, então, durante o tempo daquela sessão, que seja acessado aquele recurso. Bom, a criptografia assimétrica, então, ela vai ser utilizada em 3 categorias principais. Primeiro, que é a criptografia de criptografia, né? Como está colocado aqui nessa primeira coluna, o uso de assinaturas digitais e a troca de chaves. Então aqui estão relacionados alguns esquemas mais conhecidos de criptografia assimétrica. Então nós já comentamos sobre o RSA, que nós vamos falar com mais detalhes sobre ele. Também comentamos sobre as curvas elípticas. Então notem que esses dois sistemas podem ser utilizados tanto para criptografia, para assinatura digital e para troca de chaves. Nós temos o esquema ou o mecanismo Diffie-Hellman, que é utilizado para troca de chaves, e o esquema DSS, que é um esquema de assinatura digital. Então, algumas aplicações da criptografia assimétrica. Bom, além disso, é possível, então, se utilizar do que nós chamamos de protocolos criptográficos. Né? Então, esses protocolos criptográficos podem utilizar uma chave, ou melhor dizendo, um sistema de criptografia simétrica em conjunto com um sistema de criptografia assimétrica a fim de assegurar diferentes propriedades de segurança. Então observem nesse caso, eu posso utilizar então aqui um esquema de criptografia simétrica e depois em conjunto com um esquema de criptografia assimétrica, aqui colocando a chave pública de Bob, e ao se passar então no outro lado, aqui no lado do Bob, aqui no dispositivo do Bob, eu posso me utilizar então da chave privada para, enfim, conseguir decriptografar esse dado e depois de um esquema de criptografia simétrica com uma chave conhecida, então, para chegar na informação originalmente produzida pela Alice. Bom, normalmente a criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública ela é baseada em problemas matemáticos complexos. Então, nesses problemas, o usuário do sistema deve resolver um problema relativamente simples, né? Inicialmente um problema que está dentro do domínio P, ou seja, que ele tem uma resolução em tempo polinomial, e depois, então, o atacante, em geral, deve resolver um problema complexo, no sentido que é um problema que tem uma resolução que não está em tempo polinomial. Né? Bom, então, nesse caso, de fato, o atacante sabe o que ele precisa fazer para quebrar o algoritmo. Ele só não consegue fazer isso devido à dificuldade computacional que é imposta, então, para a resolução desse problema. Então, quais problemas normalmente são utilizados? Então, a fatoração de inteiros é um problema que nós vamos falar nas próximas partes da aula, sobre isso inclusive. O problema de satisfatibilidade booleana é um outro problema. O escalonamento ótimo de sistema operacional, logaritmos em aritmética modular e assim por diante. Então, vários problemas matemáticos complexos podem ser utilizados para criptografia de chave pública.